Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Tricerri, estamos aqui novamente no nosso canal Falando Jurídico em Português. Antes de mais nada, antes que eu me esqueça, dê o seu like, curta o canal para que a gente possa crescer e trazer mais informações aí, sempre atualizadas no mundo jurídico, de uma forma mais clara, ok? Hoje nós vamos tratar sobre contribuições sindicais. É um tema bastante polêmico e que causa também muita confusão para quem ouve, né? Nós estamos aí com um julgamento em andamento da parte do Supremo Tribunal Federal acerca das contribuições assistenciais. Por outro lado, temos ouvido aí no noticiário informações novas sobre o retorno do imposto sindical. Será que ele retorna? Será que não retorna? Por que a gente está ouvindo tudo isso agora, né? E por que a gente traz esse tema também agora no nosso canal? É uma época que estamos encerrando as negociações coletivas de trabalho, data base maio, junho, julho já passou, né? Muitas negociações concluídas e as convenções coletivas sendo assinadas, e aí os trabalhadores se perguntam, né? Ok, quanto esse ano vão me descontar a título de contribuição? As empresas da mesma forma ficam em dúvida, né? O que eu devo descontar de forma segura, dentro daquilo que foi negociado nas negociações coletivas de trabalho, ok? Então, o que se traz hoje é a polêmica sobre a volta do imposto sindical. Será que ele retorna? Será que não retorna? E o que isso implica nesse julgamento que o Supremo Tribunal Federal está fazendo agora, né, do dia 1º de setembro, e que provavelmente deva se encerrar até o dia 11 de setembro, conforme a previsão no site do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento ele já havia sido iniciado, o relator é o ministro Gilmar Mendes, e ele ficou suspenso por 90 dias em razão do pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, ok? Ele está sendo retomado agora. Existe uma forte tendência de que as contribuições assistenciais retornem ao mesmo formato que era antes de 2017, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa contribuição seria devida apenas por trabalhadores associados, ok? Então, antes de mais nada, eu acho que é importante que a gente apresente a vocês, através de quadros aqui, os tipos de contribuições sindicais existentes. Vamos lá? Temos aqui as receitas sindicais. Quais são? A contribuição sindical, a contribuição assistencial, a contribuição associativa e a contribuição confederativa. No próximo quadro, nós avistamos aqui a primeira delas, contribuição sindical. Ela ainda existe, é prevista na CLT e ela se tornou facultativa após a reforma trabalhista de 2017, ok? Essa é a contribuição sindical, que também é chamada de imposto sindical. No próximo quadro, nós vemos aí a contribuição assistencial. Ela também está na CLT, é prevista em Assembleia Geral e prevista, ela é deliberada em Assembleia Geral e prevista nos instrumentos coletivos de trabalho, quais sejam a Convenção Coletiva de Trabalho ou o Acordo Coletivo de Trabalho. Ela é devida até então apenas por associados ao sindicato. Os não associados precisam autorizar expressamente a possibilidade desse desconto pelas empresas, ok? No próximo quadro, nós temos a contribuição associativa, que ela é prevista no Estatuto Sindical, é devida pelos associados ao sindicato e também é prevista em Assembleia Geral, ok?
E, por fim, a contribuição confederativa. Temos aí a previsão dessa contribuição na Constituição Federal, é prevista em Assembleia e ela é destinada à manutenção dos serviços que um sindicato oferece em prol dos trabalhadores. Dessas 4 contribuições que eu citei há pouco, nós vamos falar sobre as 2 mais polêmicas. A contribuição assistencial, que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e a contribuição sindical, chamada de imposto sindical, que o governo Lula está pensando em trazer de volta, mas sob uma nova roupagem, sob novas condições. Talvez nem se chame mais de contribuição sindical ou imposto sindical, certo? Na sequência, contribuição assistencial. Por que o Supremo Tribunal Federal resolveu alterar o seu entendimento que havia sido apresentado antes da reforma de 2017, antes da reforma trabalhista de 2017? Antes da reforma trabalhista de 2017, o Supremo Tribunal Federal se posicionou da seguinte forma: contribuições assistenciais são devidas apenas por associados ao sindicato, certo? Entendia que o fato de haver o imposto sindical vigente, obrigatório, não haveria necessidade de se estabelecer uma contribuição assistencial, ok? Entretanto, com o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, pela reforma trabalhista de 2017, o Supremo Tribunal Federal está revendo esse seu posicionamento anterior, entendendo que é de fundamental importância ao amparo, das negociações coletivas de trabalho, que os sindicatos tenham alguma fonte de receita. Se já não havia a receita da contribuição assistencial, como havia no passado, pela decisão que o Supremo adotou, e ainda, a partir de 2017, com o fim do imposto sindical, os sindicatos deixaram de receber de 3 bilhões aproximadamente, que era a receita a título dessas contribuições, passaram a receber um pouco mais de 65 milhões. É importante, até vou mencionar mais adiante e ressaltar, que desses valores arrecadados a título de imposto sindical, os sindicatos não ficavam com 100% desse valor. Já vou apresentar para vocês num quadro ilustrativo que fica bem claro para quem tem descontado, para quem tem que pagar essas contribuições, de que forma essa contribuição é destinada, certo? Então, assim, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as negociações coletivas de trabalho assumiram um papel de fundamental importância nos últimos anos, especialmente na época da pandemia, Eu tenho esse entendimento de que com a pandemia se chegou à conclusão que somente através das negociações coletivas de trabalho é que se conseguiu manter postos de trabalho, evitar o desemprego e manter as empresas em atividade econômica, mesmo que em situação precária, certo? Então, assim, analisando historicamente os benefícios conquistados pelos trabalhadores em razão das negociações coletivas de trabalho, através das convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho, se percebeu a importância de uma negociação coletiva, certo? Ok, Ninguém gosta, ninguém deseja pagar imposto, o imposto, de uma forma geral, é sempre visto com muita restrição e muita aversão, inclusive, certo? Só não podemos esquecer os benefícios
que uma negociação coletiva de trabalho pode trazer tanto para empresas quanto para trabalhadores. Um exemplo, o trabalhador todo ano tem a possibilidade de ter assegurado reajustes, condições econômicas diferenciadas daquelas que são previstas na CLT. Por outro lado, as empresas também alcançam benefícios numa mesa de negociação, como por exemplo o banco de horas, que é um tema que é tratado, deve ser tratado sempre por meio de negociação coletiva, onde oportuniza a empresa evitar o pagamento de horas extras e poder compensar isso em outro momento, certo? São exemplos de benefícios para as duas partes. Ou seja, se as partes recebem esses benefícios através da negociação com a assinatura de uma convenção coletiva de trabalho, é justo que as entidades sindicais sérias possam ter uma receita para manter esse trabalho das negociações coletivas, que geram um custo muito alto, ok? Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal no voto do ministro relator Gilmar Mendes, certo? Existe uma forte tendência do Supremo Tribunal Federal acolher esse voto do ministro Gilmar Mendes e decidir no sentido de que as contribuições assistenciais retornem como obrigação para todos os trabalhadores, mas com a possibilidade de oposição daquele trabalhador que entende que não deva contribuir, embora receba os benefícios alcançados numa negociação coletiva de trabalho, certo? Esse julgamento ele deve ser concluído até o próximo dia 11 de setembro. Então, após essa data, havendo esse julgamento, nós voltaremos aí com informações mais objetivas, né, no sentido de informá-los, né, se realmente vai ser dessa forma, se vai ter alguma alteração do que era no passado, mas em princípio essas contribuições voltam como eram implantadas no passado. Ok, pessoal? E por fim, vamos falar um pouquinho sobre contribuição sindical, o chamado imposto sindical. O governo Lula pretende apresentar uma proposta à Assembleia Legislativa, provavelmente mesmo que apresente essa proposta de criação de um novo imposto sindical, mesmo que apresente essa proposta à Assembleia nos próximos dias, nos próximos meses, muito provável que ela não seja votada este ano de 2023 ainda, certo? Eu quero trazer para vocês aqui um quadro comparativo, onde, para vocês entenderem como era destinada a contribuição sindical até 2017. Do 100% do valor pago pelo trabalhador, ou então 100% do valor pago pela empresa, apenas 60% era destinado aos sindicatos. 12% para as federações, 5% para as confederações e muita gente não tem essa informação, mas dos 100% pago pelo trabalhador a título de contribuição sindical, 20% era destinado ao governo federal. Esses 20% era direcionado para uma conta chamada Conta Especial Emprego e Salário, certo? Dentro dessa proposta em estudo pelo governo, esses 60% aos sindicatos passa a ser 70%, as federações de 12 passam a receber 15%, as confederações de 5 passam a receber 8%, o governo federal não receberia nada a título de contribuição sindical e se criam aí duas novas instituições, né, as centrais sindicais, que ficariam com 7%, e outras entidades ligadas a trabalhadores
que não estão bem definidos ainda dentro dessa proposta que está em estudo, né? 3% seria destinado a essas outras entidades, certo? Na sequência aqui dessa nossa explicação de como seria essa proposta que está em estudo, tá? Nós apresentamos aqui um quadro comparativo do que representava no bolso do trabalhador até 2017 essa contribuição. Até 2017, essa contribuição representava um dia de trabalho por ano do trabalhador, certo? Essa nova proposta que está em estudo, eu repito sempre que está em estudo porque ela não está definida, não está concluída, certo? Mesmo não estando concluída, já encontra aí divergências, enfim, manifestações de oposição, certo? Então, dentro dessa proposta, esse um dia de trabalho anual passa a ser 1% do rendimento anual do empregado, que deve ficar aproximadamente em torno de 3,5 dias de trabalho, 3 dias e meio de trabalho. Certo, pessoal? Eu espero que muito em breve esse texto seja apresentado, que ele comece a ser discutido, que nós possamos tomar conhecimento acerca de qual é a intenção do governo em relação ao retorno do antigo imposto sindical, se é que retorna o imposto sindical com esse nome, né? O fato é que haverá uma nova contribuição da parte do trabalhador e das empresas a substituir o antigo imposto sindical, certo? O que se pode dizer até o momento é que dentro dessa proposta haveria necessidade de mudanças na autorregulamentação dos sindicatos, né? E o que se preza nessa proposta também seria uma maior transparência em relação à prestação de contas da parte das entidades sindicais no tocante a esse novo imposto sindical, ou essa nova contribuição sindical, ou taxa, né, como muitos estão chamando, certo? Bom, estamos atentos, né? Espero que nós possamos voltar em breve aí, ao menos com notícias mais concretas, objetivas acerca das contribuições assistenciais e também desse novo texto sobre o novo imposto sindical. Eu entendo, sinceramente, que se o Supremo Tribunal Federal, lá atrás, antes de 2017, tornou as contribuições assistenciais obrigatórias apenas aos associados em razão da existência do imposto sindical, eu imagino que se o governo Lula voltar com algum outro tipo de contribuição, esse outro tipo de contribuição possa impactar na decisão que o Supremo Tribunal Federal deve proferir nos próximos dias acerca das contribuições assistenciais. Porque ambas, me parece, tanto pela proposta que o governo está apresentando, quanto pelo voto do ministro relator Gilmar Mendes, ambas contribuições seriam definidas em Assembleia Geral da categoria e previstas no instrumento coletivo de trabalho, seja convenção ou acordo coletivo. Não creio que ambas contribuições permaneçam vigentes, né, se implantadas de forma conjunta, enfim. Creio que acabe por haver um entendimento, né, no sentido de se estabelecer em definitivo apenas um tipo de contribuição. Pelo voto do ministro Gilmar Mendes, que altera o entendimento anterior e justifica por que está alterando, ele está alterando porque não existia mais a obrigatoriedade do imposto sindical, por isso que o Supremo está alterando o seu entendimento. Se o governo Lula implanta uma nova forma de contribuição, provavelmente essa decisão que será proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos próximos dias
também sofra uma nova alteração no futuro. Tá bom, pessoal? Eu espero muito poder retornar com um novo vídeo com informações bem mais objetivas, bem mais claras, né, acerca do entendimento tanto do Supremo quanto do governo Lula em relação a esse tema das contribuições sindicais, ok? Dê o seu like, curta o nosso canal e até a próxima. Muito obrigado!